Lugar, atenção. Bom, antes de mais, obrigada por terem vindo. É maravilhoso saber que tantas e tantos estão interessados no assunto que nos traz aqui. O que nos traz aqui não resulta de um qualquer sonho delirante. Também não nasceu de um gosto particular por paradoxos eruditos. E nem é uma fábula engenhosamente concebida com o propósito de servir tendências particulares da ciência, da filosofia ou da religião contemporâneas. É uma tentativa séria, sincera, de vos apresentar, segundo a nossa convicção, o maior e mais fascinante problema ligado à história da humanidade. Que a solução por nós encontrada não tenha sido antes apresentada, não é de estranhar. Não, Afinal... Desculpa, diz tu, pronto, vai. Afinal, o que nos traz aqui pode parecer à primeira vista o mais incrível de todos os paradoxos extravagantes e podemos mesmo dizer caprichosos. De facto, só já na nossa geração é que os mais recentes conhecimentos geológicos puderam salvar a nossa descoberta da fatal improbabilidade que até agora persistia. Além disso, quando se considera a enorme variedade e amplitude dos campos de onde tivemos de retirar as provas e a sua veracidade, quando se recorda a novidade das ciências comparativas, cujos resultados fundamentam principalmente o argumento, quando se observa que muitas das mais marcantes das nossas alegadas demonstrações, tanto no domínio físico como no antropológico, são precisamente as mais recentes conclusões destas ciências moderníssimas, é fácil compreender como há somente uma geração atrás. Sim, não precisamos de recuar tanto quanto a geração dos nossos queridos professores. Não é, Jorge? Há somente uma geração atrás, a teoria que aqui será apresentada não poderia ter lugar. E mesmo há 5 anos, alguns dos argumentos mais interessantes e convincentes ainda nos faltariam. O interesse que desde há tanto tempo envolve o nosso problema e que tem motivado tantas tentativas de resolução nunca foi maior do que hoje. O decurso dos séculos tornou antiquadas muitas outras questões, mas não estas. Pelo contrário, quanto mais o mundo moderno avançou em conhecimento, mais urgente se tornou a necessidade de encontrar uma solução válida. A humanidade sente... Como nunca. Sim, mas... Que até que o ponto de partida da história humana seja determinado, o historiador, o arqueólogo e o antropólogo paleontológico trabalham todos às cegas. Compreende-se que, sem a descoberta por nós humildemente feita, nem o etnólogo, nem o filólogo, nem o mitógrafo ou o teólogo... e o sociólogo, Sim, tínhamos esquecido desse. nenhum deles poderá construir nada que não esteja sujeito a profundas modificações, se não mesmo à total ruína, no momento em que uma nova luz seja lançada sobre a região-mãe e os movimentos pré-históricos da raça humana. Cada ciência antropológica, portanto, e cada ciência relacionada com a antropologia parecem neste momento encontrar-se num espírito de expectativa duvidosa. Dispostas a continuar o seu trabalho, sem dúvida, mas nunca esquecendo da falta do necessário dado primário e da consequente ausência de uma lei estrutural válida. Temos consciência, tenho eu, tenho o Ricardo, a Mariana, a Júlia, a Yara. Consciência. Tens. A Rita, a Letícia, como é que te chamas? Sofia e a Léo, de que o assunto que nos traz aqui é impopular. Durante muitos anos fomos instruídos numa visão do mundo tão estreita que não sobrou espaço nem para o extraordinário nem para o sobrenatural. Tão longa e tão eficazmente dogmatizaram sobre a constância das leis da natureza e a uniformidade das suas forças que de algum tempo a esta parte tem sido necessária não pequena coragem para que seres inteligentes se levantem perante a sua geração e declarem a sua fé pessoal na existência de homens de estatura gigantesca e de quase milenária longevidade. Aquilo que vos
vamos apresentar está longe de ser tudo quanto desejaríamos. Para a elaboração de tão vasto argumento, cujos materiais devem ser colhidos em todos os campos possíveis do saber, precisaríamos, e de resto pensamos, dedicar todo o tempo das nossas vidas. Sobrecarregadas com as responsabilidades de alunas do 3º ano, faltou-nos tanto o tempo livre como os recursos, de outro modo, disponíveis para tão elevada tarefa. O melhor que conseguimos fazer foi 6 semanas, não foi? Foi transformar 6 semanas em tempo de trabalho e agora dar-vos o resultado. Que a nós tenham escapado alguns, acreditamos que poucos erros e descuidos ao percorrer campos de investigação tão numerosos e diversos, muitos dos quais acabam de se abrir ao especialista pioneiro, será, julgamos que, compreensível. Apenas solicitamos que tais falhas, que uma erudição mais competente, Duarte, possa detectar, não comprometa a veracidade dos factos, mas que seja assinalada num tom de crítica sincera e útil. As leis gerais da geogonia. As leis gerais da geogonia favorecem de um modo notável a hipótese que vos pedimos que considerem. Provavelmente o facto do extremo norte ser região de frio insuportável terá sido uma das principais razões pelas quais a nossa hipótese é tão tardia a reivindicar atenção. Atualmente, no entanto, no que diz respeito a esta dificuldade, os estudos científicos... A climatologia pré-histórica. A climatologia pré-histórica. A climatologia pré-histórica comprova que esta terra perdida, O Polo Norte. Sim, o Polo Norte, desfrutava de uma temperatura adequada à primitiva morada da humanidade. Sim, será porventura difícil imaginar como é que a Terra, tendo sido outrora uma bola de fogo, Polo Norte inclusive, Cuspidores de fogo. cuspidores de fogo, não é nada disso. Os vulcões. Como é que o Polo Norte, tendo sido outrora uma região demasiado quente para a residência humana, assim de vulcões, se tenha tornado por fim demasiado fria? A não ser que nos documentemos muito bem documentados, nunca estaremos em condições de aceitar que entre o muito quente e o frio passa-se por onde? Passa-se por todas as fases intermédias de temperatura, há algumas das quais devem ter sido precisamente adaptadas ao conforto humano. Sim, vários estudos científicos prepararam largamente o caminho para esta nova teoria. A Terra é um corpo que está lentamente a arrefecer. A Terra é um corpo que está lentamente a arrefecer. A Terra é um corpo que está lentamente a arrefecer. Sim, foi o que eu disse. A Terra é um corpo que está lentamente a arrefecer. Aceitar esta teoria pode ser demasiado exigente, afinal o Polo Norte está tão distante. Talvez seja mais fácil compreendê-la se usarmos como exemplo algo que nos seja mais próximo. A Europa. A botânica paleontológica... Desculpa, Letícia. É que sobre a botânica vou falar eu, ok? Ok. Certo. Tens razão. Aham! Eu já fiz cocó. E olhem com quem? Com a preferida do professor. Pior, é sobrinha. Bom, eu queria só falar da botânica paleontológica para explicar que ela nos comprova que a Europa no terciário... O terciário era um antigo período da era Cenozoica, de Éon Fanerozoico. E, como sabemos, o terciário está dividido em 2 períodos, o Paleogeno e o Neogeno, e congrega as épocas Paleocena, Eocena, Milocena, Oligocena, Pliocena, Sim, Letícia, mas estavas a dizer? Ai, desculpa. Sim, que a Europa estava em franco arrefecimento.
E tal acontecia de forma constante e regular. Geogonia teórica. Mónica, não há como fugir. E se um processo telúrico tão essencialmente universal estava a acontecer na Europa, não há razão para que não tenha estado a acontecer em toda a parte. Quer a norte, quer a sul, quer a este, quer a oeste da Europa. Percebem? Oh, meninas! Norte, sul, este, oeste. Norte, sul, este, oeste. Norte, sul, tá. Percebem? Não li! Bom, como é do nosso conhecimento, tempos houve em que o planeta era demasiado quente para sustentar qualquer forma de vida e que só em algum momento particular do processo de arrefecimento é que se atingiu uma temperatura adaptada às necessidades dos seres vivos. Eu já disse isso. Ah, foi? Bom, perguntam-me agora aos mais curiosos. Em que porção da superfície da Terra seria esta temperatura alcançada primeiro? Sim. The Mind Reader. Nem só de ciência vive o homem. Aliás, este homem que vocês têm aqui à vossa frente vai beber um pouco aqui e ali para poder dizer com certeza qual é a pergunta que nos fará o professor Buqueri. Em que porção da superfície da Terra seria esta temperatura alcançada primeiro? Ou seria alcançada ao mesmo tempo em toda a parte? Perguntará a professora Maria Duarte. Maria Duarte. Estas são questões muito interessantes, que só podem ser colocadas por pessoas bem pensantes. Poetry can be fun. Bom, como é que eu vou explicar isto de forma simples para que todos me possam acompanhar? Cada ponto particular na superfície do globo tem, teve e terá uma temperatura determinada. Terá. O futuro a Deus pertence! Mas ainda assim podemos afirmar. O quê? Que sabemos o que nos espera. Podemos, Ricardo. Esperem! Peço imensa desculpa. Onde é que eu ia? Cada ponto particular na superfície do globo tem uma temperatura determinada. Primeiro, pelo calor inerente fixo e uniforme da massa terrestre. Segundo, pela quantidade variável de calor recebido do Sol. Mas o calor solar recebido no Equador e o calor solar recebido nos polos não são iguais. O Equador recebe mais energia solar porque os raios incidem de forma perpendicular e direta, o que maximiza a energia por área. A inclinação do eixo da Terra faz com que os raios solares cheguem de forma mais oblíqua e menos intensa na zona dos polos. E perguntam vocês, onde é que está o livro do Mind? Cá está. E cá está a pergunta. Porquê então no Polo Norte e não no Polo Sul? Sobre isso falará a Mariana daqui a pouco. Sim, eu vou falar sobre isso. Bem, isto não falha. Sim. O Polo Norte não só estava livre de gelo, como tempos houve em que esteve coberto por uma vegetação rica e luxuriante. Desculpa, Letícia, mas é que eu vou É falar... pá, cala-te!
Pá, eu queria só que se percebesse. Eu queria só que se percebesse que chegámos nós aqui a esta conclusão após um período intenso de pesquisa. Pesquisa essa, porque vejam, o conhecimento não ocupa lugar. E após estas 6 semanas em que praticamente cortámos com o mundo exterior para nos dedicarmos a esta pesquisa, para nos dedicarmos no fundo ao que gostamos, sim, é uma paixão que nos move. E quando falo, e agora falo como atriz. Não gosto de estar, por exemplo, a macaquear emoções sem perceber porquê. Se choro. Choro, por exemplo, choro porque o meu pai morreu ou choro porque ele me fará falta para me dizer cuidado, Lelê, cuidado que nem tudo que se vê na TV é verdade. E que sábias eram as suas palavras. It is also quite obvious, in the light of the foregoing considerations. É também bastante óbvio que, assim como as zonas A questão que se coloca é... Olha, eu gostei mesmo daquilo que tu disseste A como questão é... Como é que o berço da humanidade... o paraíso. Sim, o paraíso. Como é que o paraíso pode ter existido num lugar onde não há lugar? Como nós sabemos, o Polo Norte é só gelo. Certo? Sim. Não há lá chão. Certo? E como não há lá chão... há gelo, mas não há chão. Chão! Para a nossa Eva e para o nosso Adão. Poetry can be fun. Sim. Rapidamente remete-se. Mais uma vez, remete-se o paraíso para o céu, o chamado paraíso celeste. Mas como já terão percebido, nós estamos a referir-nos a um paraíso terrestre, onde surgiu a humanidade, aqui, no nosso planeta. Ora bem, essa hipótese requer a admissão científica de que existiu um continente no Polo Ártico. Ou seja, nós não podemos admitir que a atual distribuição de terra e mar seja a primitiva. E, de facto, geólogos e paleontólogos afirmam que outrora existiu um continente no Polo Ártico, do qual no presente restam apenas vestígios. Um continente desapareceu, mas nós podemos afirmar que o seu desaparecimento se ficou a dever à subida das águas do Oceano Ártico. Aliás, isto mesmo nos... Quem é que meteu aqui esta merda? Só um segundo. Sabemos muito bem que dentro de um período geológico comparativamente recente, uma vasta extensão de terra, da qual o Novaya Zemlya, o subjamento conhecido do arquipélago russo, e a não menos anónima ilha norueguesa Spitsbergen faziam parte, foi submersa. E assim chegámos ao dilúvio. O dilúvio de Francisco Alves Machado. O dilúvio na realidade socio-histórica pré- e pós-diluviana interpretada pela cronologia da teoria da genealogia de Adão. As águas do dilúvio começaram aqui sobre a Terra. No dia 17 do segundo mês do ano em que Noé completou 600 anos, começou a chover torrencialmente, como se nunca tinha visto. Era como se os reservatórios dos abismos se tivessem aberto, juntamente com todas as comportas do céu, e assim choveu durante 40 dias e 40 noites, fazendo com que as águas subissem e cobrissem todas as altas montanhas. Leste tão bem. Mas será que percebeste aquilo que leste?
Não faz mal. Com esta carinha podes tudo. Bem, esta é a teoria do dilúvio que todos conhecemos. Mas como também já devem ter percebido, não é este tipo de superstições que nos traz aqui. Não. Alphonse Joseph Admar, no seu livro Révolution de la mer, des louches périodiques, Paris, 1842, 3e édition, 1874. Oh! Revolutions of the Sea. A tradução inglesa avançou uma teoria. Onde é que tu vais? Avançou uma teoria segundo a qual este dilúvio do Polo Norte foi apenas um de uma série de dilúvios que tem em primeiro lugar no Polo Norte e depois no Polo Sul. E assim se percebe porque é que foi o Polo Norte e não o do Sul que reuniu primeiro as condições necessárias para o aparecimento de vida. Vai lá. Incrível. Bem, esta teoria, claro, ela depende do facto das estações do ano terem uma duração diferente nos dois hemisférios. No norte, o outono e o inverno dura 179 dias. No hemisfério sul, dura 186 dias. Ora, estes 7 dias... 7 dias... 168 horas... 168 horas aumentam a cada ano o frio do Polo Sul. Durante 10.500 anos, o gelo acumula-se num polo e derrete no outro, deslocando assim o centro da gravidade. Ora, quando um dos polos atinge a sua temperatura máxima, dá-se a catástrofe. Catástrofe, aqui no sentido grego do termo catástrofe, significa reviravolta, fazendo assim regressar o centro da gravidade ao centro da Terra e causando um dilúvio imenso. O dilúvio do Polo Norte deu-se há 4.300 anos. São 4.200, Doce. A sério? Achas que é oportuno? Bom, de qualquer das formas, isto foi escrito no século XIX. Claro que todos estes cálculos agora vão ter que ser refeitos, uma vez que o nosso planeta, ou o ambiente, enfim, olhem, isto está tudo fodido. Da maneira que eu nem sequer sei se isto ainda se aplica. Mas aquilo que é importante nós termos aqui é que existiu um continente no Polo Norte. Continente esse que desapareceu. Mas calma, madrinha. Antes de desaparecer, a humanidade que vê no seu berço desaparecer, migrou para sul. Desculpa, mas é que antes da humanidade... Sofia, Sim. antes da humanidade falamos nós da botânica, ok? Não, quer dizer, eu estive aqui este tempo todo calada, à espera para falar e agora chega a mim. É que nem é por nós, é pelas plantas. Falamos então da fauna e da flora, pois também elas nos dão provas de que só ali, No Polo Norte. sim, só ali no Polo Norte, antes de qualquer outro lugar na Terra, viram a luz do dia. A fauna e a flora. Já ficou claro. Sim, claro que sim. Bom, o berço perdido da humanidade deve ser localizado num tempo posterior aos inícios da vida animal e vegetal. E deve ser localizado num espaço de tal forma que, a partir desse local como um centro, todas as multitudinárias espécies, ordens, famílias, de toda a criação animal e vegetal, pudessem ter irradiado para os vários habitats em que são respectivamente encontradas. Percebeste, Yara?
vários livros, nomeadamente os da Botânica Paleontológica, dizem-nos claramente: chegámos à recente conclusão de que todos os tipos e formas florais e faunais revelados nos fósseis mais antigos da Terra se originaram na região do Polo Norte e daí se espalharam primeiro pelo Hemis. Wait! Hemisfério Norte. Depois pelo Hemisfério Sul, procedendo de norte para sul. A primeira expedição ao Polo Sul. Polo Sul? Ah, cala-te, Letícia. Vai subir. Eu sempre tive uma dor de cabeça tão grande. Uma das primeiras expedições ao Polo Sul resultou num episódio mais trágico da exploração antártica. Em 1912, o explorador Robert Falcon Scott e uma equipe de 4 homens partiram em direção ao continente, com temperaturas que mesmo no verão batem nos 30 graus negativos. Depois de 33 dias de caminhada, eles chegaram ao Polo. Mas todos morreram. Morreram. Os corpos foram encontrados já mortos por uma equipa de resgate. Cada um carregava mais de 60 kg de equipamentos e mantimentos. Na viagem de volta, deixavam ficar para trás tudo aquilo que não fosse essencial para aliviar a carga e assim terem mais chances de sobreviver. Mas Robert Falcon Scott recusou-se a abandonar um conjunto de rochas pesadas. Era um fóssil, uma versão detalhada de um caule e folhas. Desculpem, não consigo. Bom. Sofia, estás... Sofia. Olha, bem mal. Bem, como é que eu vos vou explicar isto? Sentada, vou explicar isto sentada. Isto vai parecer estranho, mas Robert Falcon Scott era trisavô da Sofia. Como sabem, a Sofia é Sofia Fairfield. Ela é inglesa. Não é inglesa. Sim, mas a tua avó era inglesa, certo? Era não. É. Ainda por cima, temos-la aqui connosco. E bem enxuta. A avó da Sofia era filha Peter Markham Scott. Exatamente, Peter Markham Scott, que foi um ornitólogo muito conhecido em Inglaterra. Também era radialista, pintor, também era desportista, não era? Sim. Pois era. Está aqui. Fazia parte da equipa de vela britânica e ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de 1936 em Berlim e tudo. Bom,
Ele era filho de Robert Falcon Scott, o explorador de que a Sofia estava a falar agora, e que no fundo deu a vida para nos poder trazer um fóssil de caule e folhas do Polo Norte, e assim comprovando que lá existia, antes de todo aquele frio, que lá tinha existido vida. Era uma planta dos tempos áureos e temperados do Polo Norte. Mas então... Polo Sul. A Sofia disse Polo Sul. A Sofia disse Polo Sul. Bom, pronto, vá, Júlia, cá. Eu disse Polo Sul porque o meu trisavô julgava estar aí para Sul. Isto, olha, ele e o resto da expedição, isto no início do século XX, partiram do Egito. E o meu trisavô, desconhecido, por volta desta altura, era muito comum os mapas egípcios representarem o sul para cima e o norte para baixo. Isto por causa do Nilo, que nasce a sul e deságua a norte. Está bem, Lara? Para os egípcios era muito importante o sítio onde nascia o Nilo. Portanto, era assim que estavam orientados os mapas, ou seja, o sul era o norte. Enfim, é uma grande estupidez. Calma, calma. Mas estupidez porquê? Então. Porquê que é uma estupidez? Se quisermos... É que se quisermos, podemos muito bem representar o mundo num mapa invertido. Porque a Terra é uma esfera, certo? Certo. E então não tem uma parte de cima, nem uma parte de baixo. Certo? Certo. A concepção de colocar o norte no topo é, portanto, uma escolha histórica e cultural. Assim? Sim. Surgiu devido a fatores como a navegação e a influência europeias, e não por uma necessidade física. Por isso, qualquer orientação, incluindo o sul para cima, é tecnicamente válida. Opa, de qualquer forma é engraçado. O meu trisavô e os outros com o mapa ao contrário. Ao contrário para eles, não para os egípcios, não é? Nilo. Vai de ir para norte achar que estava a ir para sul. Como é que eles não perceberam? Estavam a caminhar para baixo e não para cima. Mas ela está a chorar. O choro. Já vos dou o choro. Letícia chora. O choro é uma reação que envolve lágrimas, não é? E se te concentrares muito? E se tiveres uma razão? Eu consigo, tu não consegues? Eu consigo. Mas é difícil chorar. É, claro, chorar é um fenómeno complexo, que envolve respostas emocionais, fisiológicas e sociais, e que pode ser desencadeado por uma vasta gama de emoções, desde a tristeza, à raiva, até à alegria. Até pode ser um alívio. Disse tudo, Ricardo. Tudo certo. Mas no caso da Letícia, eu acho que ela chora por causa das barbaridades que acabaste de dizer. Barbaridades, sim. Tu esquece-me do que é que eu ia dizer. Bem, vai dar. Já sei. Lamentavelmente, o trisavô da Sofia morreu para nada. Pois, embora tenha sido importante comprovar a existência de vida pré-histórica no Polo Norte, sim. tal também... Se nós passarmos ao redor do globo, em qualquer linha isotérmica, no Equador, ou em qualquer latitude a sul dele, ou em qualquer latitude a norte dele, as espécies que encontramos são diferentes. No entanto, no momento em que alcançamos a zona ártica e aí fazemos a volta ao globo, estamos em toda a parte rodeados pelas mesmas espécies. This is like so for real para a fauna do world, like isso para a flora do mundo. Yes. Se tomarmos grandes círculos da longitude da Terra e passarmos da zona ártica para baixo ao longo das massas continentais das Américas até ao Polo Sul, voltando depois para o meridiano que atravessa a África, a Europa, ou a Austrália e a Ásia, encontramos na descida abundante evidência fóssil de que estamos a avançar na via pela qual procederam as antigas migrações pré-históricas do mundo animal. De todos os factos, apenas uma conclusão é possível, que é que,
Tal como o Polo Ártico é a região-mãe de todas as plantas, Todas. também é a região-mãe de todos os animais. Todos. A região onde, no início, Deus criou todos os animais da Terra. Todos. Segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. Tudinho. Bom, e depois de toda esta fauna e flora, veio a humanidade. E tal como toda esta fauna e flora que se espalhou pela Terra no sentido norte-sul, o mesmo aconteceu com a humanidade. Foi, pois, do Polo Norte que a humanidade irradiou como um centro para se espalhar nos vários continentes ao mesmo tempo e dar origem a sucessivas migrações em direção ao sul. Afeganistão, África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Angola, Antigua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Arménia. Que mais? Argentina, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bahrein, Bélgica, Belize, Benin, Botsuana, Brasil. Eu não me esqueci de ti, miúda. Brunei, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Canadá, Catar, Cazaquistão, Chad, Chile, China, Chipre, Ilhas Comores, que mais, Ricardo? Colômbia, o Congo, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, que aqui ninguém é menos que ninguém. Croácia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, A, B, C, D, E. Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Equador, Eritreia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Eswatini, ex-Suazilândia, Estados Unidos, Estónia, Etiópia, A, B, C, D, E, F, Finlândia, Filipinas, Fiji. Falta-me uma. França. Gabão. Gâmbia. Gana. Geórgia. Granada. Grécia. Ricardo. Este cabrão. Guatemala, Guiana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Haiti, Honduras, Hungria, Iêmen, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, não é, depois das Ilhas Salomão. Índia, Esta cabeça. Índia, Indonésia, Irão, Iraque, Irlanda, Israel, Itália, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Jamaica, Japão, falta-me uma J. Jordânia. Kuwait, Kosovo, Kiribati, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Laos, Lesoto, Letónia, Líbano, Lituânia, Líbia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Madagascar, Malásia, Malawi, Maldivas, Marrocos, Maurícia, Mauritânia, México, Myanmar, tá cá isso. Mónaco, Mongólia, Montenegro, Namíbia, Nauru, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Papua Nova Guiné. Bom, e temos por fim estes 27 livros de diferentes países. Esqueçam que eu não vou estar para aqui a dizer mais nomes de países, porque como diz o povo, onde é que está o ditado? Onde é que está o livro dos ditados populares? Está aqui. O que é demais deita só o porco. Vocês sabiam que Vocês sabiam que o porco é o único animal para além do homem que se bronzeia? Nestes livros todos, sem exceção, poderemos encontrar em diferentes línguas, é certo, o seguinte. Ilustrando dois círculos de modo a responder, respectivamente, à esfera terrestre e à mais externa das esferas estreladas em rotação, marcam-se os seguintes pontos. A, B, C, D. A, o polo norte dos céus colocado de forma a estar no zénite. B, o polo sul dos céus no nadir. A linha AB é o eixo da aparente revolução dos céus estrelados em rotação numa perspectiva perpendicular. C, o polo norte da Terra. D, o seu polo sul. A linha CD é o eixo da Terra em posição perpendicular numa coincidente com a posição perpendicular do eixo dos céus estrelados. Isto. O Olimpo. A morada dos deuses.
2, Europa. 3, Ásia. 4, Líbia, ou a porção conhecida da África. 555, a corrente oceânica. 666, a casa de Hades, a morada dos espíritos sem corpo e governantes dos mortos. 7777, o Tártaro sombrio, o inferno mais baixo. Então, obrigada. Obrigado. Aqui estão Palestina, Nova Guiné, Palau, Portugal, Polónia. Portugal! Retira já o que disseste dessa tua boca porca! Ora bem, ponto A. O polo norte dos céus colocado de forma a estar no zénite. Zenit, a paixão da água. 555. Bom, a Zenit orgulha-se de ser uma marca portuguesa de referência no setor das torneiras, apresentando uma... Léo. Contexto. Ela é boa rapariga, eu juro. Paraíso. Ponto A. O polo norte dos céus colocado de forma a estar no zénite. Zenit é o ponto da esfera celeste situado na vertical acima do observador. É o ponto mais elevado, auge, ápice, clímax, atingir o zénite. Vês, não é mais fácil quando estás aqui connosco. B. O polo sul dos céus no nadir. Nadir é o ponto da esfera celeste situado na descendente da vertical debaixo do observador. É o ponto ao grau mais baixo. É diferente de clímax, zénite e atingir o apogeu. A linha AB é o eixo da aparente revolução dos céus estrelados em rotação numa perspectiva perpendicular. C, o polo norte da Terra. D, o seu polo sul. A linha CD é o eixo da Terra em posição perpendicular e coincidente com a porção correspondente do eixo dos céus estrelados. O espaço 1111, o Olimpo, a morada dos deuses. 2, Europa. 3, Ásia. 4, Líbia, ou a porção conhecida da África. 555, a corrente oceânica. 666, a casa de Hades, a morada dos espíritos sem corpo e governantes dos mortos. 7777, o Tártaro sombrio, o inferno mais baixo. Tudo isto que a Marta acabou de expor é verdade. Claro. Em toda a parte. Não só na Grécia, mas também no Egito, na Acádia, Síria, Babilónia, na Índia, na Pérsia, na China e muito possivelmente nos Impérios Perdidos da América do Sul e no vasto continente africano. Também aí poderíamos encontrar semelhantes definições do mundo. Embora, nestes dois últimos casos, não possamos dizer nada, mas falta-nos literatura para sustentar tal afirmação. Uma lacuna. Uma lacuna que não se deve à nossa bibliotecária Luísa Marques. Todavia, lacuna. Uma lacuna que facilmente poderia ser ultrapassada por um mundo ocidental mais quê? Mais curioso. Sim, curioso. Assim resta-nos falar do que já sabemos. Sabendo ainda assim que tudo aquilo que sabemos será sempre uma parte do todo. Mas... Mamas. Calada! O que interessa é que temos suficiente para afirmar que o paraíso existiu aqui, sim, no Polo Norte. Se não vejamos. Todos os nossos mapas. Todos os nossos mapas de O Mundo de Homero. Já ouviram falar? O Mundo de Homero. Uma narrativa poética notável. Poética e mítica da Grécia Antiga. Lá... Aqui encontra-se a divisão entre o mundo dos deuses e o mundo dos mortais. Dos deuses gregos. Zeus! Ai, meu Deus. Rei dos deuses. Deus do céu e do trovão. Hera, deusa da família e do casamento. Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo. Nesta obra, a autora premiada Ana Maria Chua dá-nos à descoberta de alguns dos mitos gregos mais conhecidos e apresenta-nos uma galeria de heróis com qualidades extraordinárias e características de meros mortais. Virtuosos, vingativos, cruéis,
justos, fortes, fracos, dissimulados, corajosos. Mais do que todo poderosos, eles apresentam-se como personagens falíveis que lutam. Embora nem sempre vençam as suas batalhas. E que ousam. Nem sempre alcançando os seus objetivos. Mas de todos eles pode extrair um ensinamento para a vida terrena. E também podemos aprender com eles sobre o assunto que nos traz aqui. O paraíso. Mas sobre o local do paraíso também nos podem ajudar Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes, o mensageiro, Dionísio, deus do vinho, das festas e do teatro. Mas dizíamos nós, todos estes deuses gregos e não só, babilónios. Marduk era também chamado de Bel, que significava senhor, estava associado à água, ao julgamento e à vegetação. Apsu, o progenitor dos deuses, esposo de Tiamat. Ele personificava a água do sol primordial. 5. Tiamat, deusa primordial, mãe do cosmos, representava as águas dos oceanos. 5. Lahamu, muitas vezes representada como uma serpente, era filha de Apsu com Tiamat. Ela representava o lodo dos oceanos. Reparem como estamos sempre no 5. Sim. Ansar, Samaz, Shamash, se for do sul, Kisar, Enki, Ani, Sarpanitu, Nabu, Nergal, Neistar, Inanna, Enki, Tasmetu. Eu não percebo o português de Portugal. Ou os deuses indianos, o deus da criação. Vishnu, Shiva, Ganesha, Krishna, Lakshmi, Saraswati. Eu não percebo nada. Os deuses egípcios. Anubis, deus dos mortos. 666. Stot, Sekhmet, Bastet, Mahat, Mut, Vajet. Os deuses chineses. Tian, o deus supremo do céu e da ordem, que se manifesta no polo norte celeste e nas constelações. Os 8 imortais, Baxian, Mazu. Os deuses dragão, Ryunjin, Guanyu, Guanye, dinastia Han, Sun Gong, Son Goku. O budista Xuanzang, na sua busca pelos sutras budistas na Índia. Oh, os deuses indianos. Já falamos sobre eles. Todos estes deuses e imortais partilham todos uma mesma morada, que é este ponto aqui. A parte mais alta da Terra. O seu verdadeiro cume. Desculpa, Ricardo, mas tens que dizer a última sílaba, querido. Senão parece que estás a dizer cu. O seu verdadeiro cume. Cume. Ai, parece. O quê? Parece que está a dizer cu. Diz lá, Epá, mas conversa de merda. Cume. É melhor dizer Paulo. Paulo Norte. Cume. Parece que estás a dizer cu. Muito bem, e acabou.
sonhos.